ao primeiro episódio do Fire Live, esse podcast que tem como objetivo proclamar o nome de Jesus, levar o seu reino a todas as pessoas e tornar o nome dele conhecido. Bom, o episódio de hoje a gente tá um pouquinho num jeito diferente, porque a gente teve alguns problemas com o servidor do YouTube, então a gente tá ao vivo pelo Instagram. Se você acompanha a gente pelo Instagram, também já deixa um comentário aqui pra gente. E a gente tá gravando esse podcast para o YouTube e para as redes sociais. Hoje eu tô aqui com os meus amigos Gabriel. Ei, gente. Se nem falar no microfone. Ei, gente. Gabriel, a Karen. Ei, pessoal, boa noite. E o Júnior. Boa noite. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre os testemunhos e sobre um pouco dos aprendizados, das vivências e o que o Senhor tem feito na vida deles. Mas a ideia do podcast é ser algo descontraído, então não vai ser nada muito engessado, nada muito robotizado. A gente vai ter um diálogo bem à vontade aqui, todo mundo. E é isso aí. Bora começar, galera? Vamos. Bora. Vocês estão um pouquinho tímidos, gente. Vamos se soltar um pouquinho. Não, vambora. Eu sou a mais tímida do rolê. Então tá. Eu gostaria de começar pedindo pro meu amigo Gabriel, que participou da última live, né, sendo entrevistado, na live do Sertão. Gabriel, conta um pouquinho pra gente sobre o seu testemunho, Gabriel. Nossa, o meu testemunho, ele começa há um tempinho atrás, né? Porque eu, na verdade, cresci em um lar cristão, sempre, né, tive essa educação dentro da igreja, meus pais sempre me ensinaram. E só que, né, teve um momento, né, de adolescente, que às vezes a gente tá com a nossa cabeça em outro lugar do mundo e acaba, né, vivendo um pouco assim, falando, não, acho que, né, se eu saísse um pouquinho aqui seria melhor, se eu fosse por ali também, né, a gente acaba querendo dar os nossos próprios pulos com as nossas próprias pernas. Mas, né, vou pegar esse engancho aí, né, e também contar da mesma forma como eu me voltei para Cristo. E bom, eu acredito que assim como todo mundo, né, ou como todo adolescente um dia, às vezes a gente acaba chegando numa certa idade que a gente fica pensando, cara, eu acho que, né, eu poderia experimentar um pouquinho das coisas que estão lá fora. E acabou que isso aconteceu comigo, foi mais ou menos em meados aí de 2016 em diante. Eu tava na igreja, mas ao mesmo tempo eu não estava. Mas para que isso acontecesse, né, para que eu meio que quebrasse, né, a rotina que eu tinha antes, eu acabei passando por alguns processos. E esses processos começaram a acontecer desde o meu batismo, que aconteceu em 2016. E no dia 31/12 de 2016 eu me batizei com 12, 13 anos. E só que, né, aquele batismo que foi tipo assim, caraca, depois que eu me batizar, eu acho que eu vou estar mais próximo de Deus. Mas não foi assim, óbvio que não é assim, né? Mas, né, eu não tinha tanto entendimento naquela época. E hoje eu vejo que acabou sendo um pouquinho pela emoção. Mas não foi algo que eu me arrependi nunca. Meu batismo obviamente é válido, mas, né, eu acabei tendo esse deslize. E depois do meu batismo, algumas coisas começaram a desandar. Em vez de melhorar, acabou desandando. Como veio o divórcio dos meus pais, mudança de bairro, escola, e tudo isso foi acumulando dentro de mim. E como um adolescente, né, às vezes eu não compreendia muito a minha identidade em Deus, a minha paternidade em Deus. Então eu acabei descontando isso, vamos dizer assim, no mundo. Eu comecei a experimentar coisas, eu comecei a experimentar pecados, abrir brechas, né, que desencadearam várias outras coisas. Então foi assim, derrota atrás de derrota por muito tempo. Só que como que eu fiz assim pra me voltar? Porque ao mesmo tempo que eu tava na igreja, ao mesmo tempo que eu expressava uma comunhão com os irmãos, de verdade eu não tava. É algo meio doido, mas realmente eu não tava. Aquele crente que só faz de conta, né? Sim, literalmente, vai na igreja só por ir, mas não tá lá, não compreende nada. Só tá lá porque foi obrigado a ir. Eu era assim.
Eu era literalmente assim, Todo mundo Ó, acaba que chegar em casa. teve uma fase assim na vida, né? Sim. E eu tive essa fase. Eu literalmente andei assim por algum tempo. Assim, uns 2 anos, vamos dizer. E, como eu disse, né? Eu mudei de bairro, mudei de escola. E isso influenciou para que eu pirasse um pouquinho a minha cabeça. Porque eu comecei a conhecer amigos que me levavam de certo por um caminho que não era tão correto. Comecei a falar, ah, não. Coisas que antes eu falava, meu Deus, que errado. Eu comecei a achar normal. E, né, começa assim. Começa com, não tem nada a ver. É uma coisa bobinha, mas que na verdade tem tudo a ver. E, com o passar do tempo, para ser mais exato, depois da pandemia, né, final de 2020, acabou que surgiu a oportunidade da gente se mudar de bairro. Sair de um bairro completamente diferente para um bairro também totalmente diferente, uma realidade totalmente nova. E por um lado, às vezes, eu e meu irmão, e também a minha mãe, a gente mal acreditava, né? Caraca, como que isso está acontecendo? Só que junto com isso, a minha mãe, ela descobriu uma doença, um câncer, um tumor dentro dela. E tipo, isso assim, cara, deixou a gente totalmente fora dos trilhos. Porque imagina, você tá no momento pensando, caraca, a gente vai pra um lugar top, a gente vai ter uma vida diferente, né? Levar uma vida diferente. E do nada vem um problema que tava totalmente fora, assim, de cogitação. Foi algo que deixou tudo abalado, abalou tudo. E eu comecei, mesmo não tendo um relacionamento tão íntimo com Deus ainda, eu comecei a questionar Deus por um lado. Falei, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo que essas coisas acontecem? Sabe, o Senhor permitiu a gente se mudar, mas o Senhor também permitiu que a minha mãe adoecesse. Por que isso está acontecendo? Então eu comecei a ter esses confrontos com Deus. Isso foi já em janeiro de 2020. Aí comecei nesse novo bairro, comecei a frequentar uma igreja perto de casa e eu comecei a realmente compreender, sabe? Uma maior comunhão com os irmãos, né? Eu aprendi também sobre santidade. Foram coisas assim muito essenciais. Eu não sei se pode falar nomes, essas coisas. Vamos. Por um lado. É. Tipo, por que eu tô falando isso? Porque uma pessoa que foi muito essencial na minha vida dentro da comunidade de fé na qual eu frequento foi o Diego. E eu não sei se ele tá assistindo a live, mas, tipo, ele foi como um segundo pai pra mim. Ele me abraçou no momento que eu mais precisava. E, tipo, se hoje eu entendo muitas coisas, provavelmente é por causa dele. Porque ele me abraçou nos adolescentes, mesmo eu já tendo idade pra ser jovem. Eu fiquei agarrado nos adolescentes por um tempinho, mas foi um tempo essencial, porque foi um tempo de aprendizado, um tempo de amadurecimento. Vendo, né, olhando pra trás, se eu tivesse ido diretamente pros jovens, eu provavelmente não teria todo esse conhecimento que eu obtive com ele. E ele acabou, quando na verdade eu fui na primeira aula dos adolescentes, eu fui puxado pelo meu irmão, porque meu irmão ele era totalmente extrovertido e eu totalmente tímido. Então, meu irmão que fez amizade com o pessoal e eu só fui atrás. Né? O contrário. É o contrário. Hoje eu sou totalmente solto. Aí, ó, te amo, hein, Davi? Eu sou totalmente solto. E, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Vocês estão muito quietinhos. Não, fica na paz, fica na paz. Mas, né, teve esse momento. Eu acabei indo com meu irmão também foi muito essencial, porque ele fazia amizade e eu saí atrás. E, nessa primeira aula com o Diego tava falando sobre a santidade em Deus. Eu comecei a parar e a pensar, cara, o que é realmente a santidade em Deus, sabe? Como que realmente sabe, esse assunto ele pode ser presente no nosso dia, um assunto tão essencial que muitas pessoas assim descartam, como se não fosse algo, como se não fosse nada, mas eu assim tenho no meu ponto de vista como que a santidade ela fosse um dos primórdios, sabe? A você já aprender como cristão, como crente, como seguidor de Cristo. Porque, cara, por meio disso eu pude aprender e tirar questionamentos, assim, falando, cara, eu tenho que santificar o meu corpo. Porque se eu quero que Deus ele habite em mim, se eu quero ser templo, morada do Espírito Santo, eu preciso saber, eu preciso colocar a santidade em prática.
E eu já ouvi muitos comentários, tipo, a gente não precisa ser aqueles crentes santarrão. E realmente não precisa. Mas a gente também precisa ter o consenso de que a santidade ela é algo essencial para o nosso próprio amadurecimento. Porque por meio da santidade eu pude aprender sobre a paternidade e também sobre a identidade em Deus. Então, né, só peguei um gancho aí, mas eu acabei aprendendo, né, sobre isso, sobre a santidade, paternidade, identidade. E dentro da minha casa ainda tinha esses problemas, principalmente com a saúde da minha mãe. Então, ela começou a fazer consultas, foi exame atrás de exame, e foram momentos de muito Como é que era aflito. nesses momentos? Tipo, o que você sentia nesses... Eu sei que Cara, é algo muito pesado, assim, de dizer, mas... eu posso falar que eu sentia muito desespero. Um desespero interno, porque eu ainda não ainda não tinha me entregado totalmente a Deus. Então eu não entendia, sabe, que ele poderia me dar todo o consolo que eu precisava naquele momento. Então, assim, mesmo compreendendo, assim, né, começando de novo numa nova comunidade de fé, com novos ideais, eu ainda persisti com o tempo, pensando assim, cara, talvez Deus ele não pode saciar realmente o vazio que estava dentro de mim, sabe? Que era um vazio que ainda vinha de traumas ainda do passado, do divórcio dos meus pais, brigas, outras coisas, sabe? Eram muitos problemas que tinham se acumulado. E eu tava virando literalmente uma panela de pressão pronta para explodir, porque eu não confessava nada para ninguém, eu não falava, não tinha um amigo que eu podia contar, que eu podia confiar para falar tudo aquilo, todos os problemas que eu vivia. Então, assim, foram momentos onde eu me senti muito vazio, muito sozinho, muito angustiado. Eu, por muito tempo, não soube lidar com isso. Mas, como eu disse, né, o Diego foi um paizão pra mim, ele que me ajudou. Inclusive, ele entrou agora que eu tava olhando Viu? aqui. Então, tava Diego. falando de você, Diego, até agora. Meu Deus Só do céu. falando coisa boa, tá? Mas, tipo, ele me abraçou no momento que eu mais precisava. Vou pegar um exemplo. A gente mal tinha entrado, né, nessa comunidade de fé. E, cara, o Diego chamou eu e meu irmão pra pescar. Aí eu pensei assim, cara, que homem doido. Ele nem conhece a gente. Eu nem sou membro daqui. Esse cara tá me levando pra pescar. E, tipo, me levou e levou meu irmão. E, cara, foi um momento muito bom. Um momento família que não era com a minha família. E eu fiquei, tipo, cara, eu fiquei assustado. Porque isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu nunca tinha experimentado esse amor. E, obviamente, né, Deus estava usando o Diego pra demonstrar o amor dele por mim, pelo meu irmão. E foi algo assim que, nossa, mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. E também foi essencial, né, porque serviu de consolo no momento que eu mais precisava. E a cura da minha mãe, eu já dei um spoiler que não era pra me dar, mas a minha mãe ela foi curada. E, tipo, a cura da minha mãe ela foi algo que também foi um divisor de águas na minha vida. Foi aonde, assim, foi o meu verdadeiro batismo, vou dizer assim, a minha verdadeira entrega, na verdade, pra Deus. Aonde eu falei, não, chega, acabou, eu vou seguir esse caminho. E graças a Deus, tô persistindo nele até hoje. E não vou deixar de persistir. Amém, amém. Mas a cura dela se deu, eu lembro até hoje, foi uma semana antes do laudo médico, a gente foi em uma igreja, né, em um outro bairro aí, numa tal de culto de tarde, um culto de tarde assim, essas coisas. E a gente foi, eu não queria ir, a minha mãe me arrastou, e eu fui emburrado, fiquei emburrado, e fui assim, com a cara muito fechada, eu não queria ir. Eu não queria estar lá, eu não tinha prazer aquele dia de ir adorar a Deus. Aí eu já entrei no culto, assim, com a cara emburrada, com a cara fechada. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Que saco. Nossa, eu fiquei muito Queria estar lá impaciente com aquele deitado culto. jogando videogame. Sim, eu Mas sua mãe te levou pro culto, queria estar né? em qualquer lugar, mesmo naquela igreja. Literalmente. Deus me perdoe, mas eu não queria. E eu fiquei assim durante o culto, durante a palavra toda. Até que chegou no final, a mulher que tava ministrando, ela fez um apelo. E algo pela primeira vez tinha tocado no meu coração, mesmo todo emburrado. Foi algo que mexeu muito comigo. E eu literalmente virei pra minha mãe e falei, mãe, a gente não veio aqui à toa. Vamos lá pra frente? E eu peguei a minha mãe e a gente foi lá pra frente. E quando eu cheguei lá na frente, foi a primeira vez que eu fui quebrantado pelo Espírito Santo.
foi algo assim que, nossa, me incendiou, porque eu chorei de uma forma como eu não chorava assim, tinha muito tempo, desde criança, chorar de soluçar, sabe, colocar pra fora. Foi realmente algo assim que mexeu muito comigo, porque eu realmente senti um toque do Espírito Santo pela primeira vez, algo que eu nunca tinha sentido antes. Então eu pude realmente compreender que Deus estava ao meu lado naquele momento, que eu não estava sozinho, que eu tinha um amparo presente. Então, eu saí daquela igreja, né, totalmente diferente da forma que eu entrei. Eu saí tipo assim, meu Deus, tudo totalmente leve. Parecia que Deus realmente tinha tirado um fardo enorme das minhas costas. Mas cheguei em casa, fiquei aquele dia assim, aleluiado, mas no dia seguinte eu voltei a cair, eu voltei a persistir nos mesmos erros. Aí passou um tempinho ainda, algumas semanas. Aí Pastor Gilvan, ele fez, né, tinha, né, os cultos de sábado normal, era literalmente um culto de domingo, mas no sábado. Era o chamado culto de adoração ainda. Né? Acho que era, não lembro Cheguei no muito bem finalzinho. não. Mas tinha esses cultos, e era cultos assim, que às vezes não dava tanta gente como nos de domingo e tal. Era um culto assim, mais família. Aí eu, minha mãe e meu irmão foi. No que eu contei essa experiência, meu irmão não tinha ido. Aí nesse de agora que eu vou contar, meu irmão foi a família toda. Aí a gente foi, chegamos, o culto foi uma benção, foi maravilhoso, foi assim, realmente eu lembro que foi uma palavra que mexeu muito comigo. E no final, algo que pegou no final foi que o pastor, ele fez um apelo de novo. Só que esse apelo do pastor, ele falava, cara, pessoas que estão aqui com câncer, doenças desse tipo, tals, físicas ou espirituais, venham aqui na frente. E quando ele falou isso, eu dei um destrave na minha cabeça e eu desesperadamente precisava levar minha mãe e meu irmão lá na frente. Tanto que eu tava tão desesperado que eu queria ir antes dele finalizar o apelo. E meu irmão, nossa, até brigou comigo. Tipo, para, Gabriel, você tá ficando doido, você tá ficando maluco. E eu já tava assim, chorando em desespero. Tipo, eu preciso. Porque eu tinha a convicção de que se a gente fosse lá na frente, tudo se resolveria. E a gente foi. A minha mãe levou a gente. E chegando lá na frente, eu comecei a chorar. Chorar desesperadamente. E eu lembro que eu fiz uma promessa pra Deus lá neste momento. Antes do pastor orar por mim, pela minha família, eu virei pra Deus e falei: Senhor, se hoje o Senhor curar minha mãe, eu prometo que eu te seguirei até o fim da minha vida. Verdadeiramente eu entregarei a minha vida a ti. E cara, o pastor chegou, orou pelo meu irmão, pela minha mãe, e quando ele foi orar por mim, ele colocou a mão assim no meu ventre, assim aqui, na minha barriga, e falou nessas palavras, eu lembro até hoje, que as águas do rio de vida fluam através do seu ventre. E cara, no momento que ele falou, eu senti, sabe? Não uma mão, mas uma coisa mexendo aqui dentro. Eu falei, meu Deus do céu, tem uma coisa nova acontecendo. Eu comecei a me arrupiar assim, meu Deus, que coisa doida. E chorava sem parar. E, né, a gente teve esse momento, o pastor orou pelo meu irmão, pela minha mãe, por mim. E eu voltei pra casa falando isso, repetindo isso. Senhor, se a minha mãe for curada, se o Senhor curar a minha mãe, eu vou entregar verdadeiramente a minha vida a ti. E tá, depois desse dia, aí eu já voltei assim, diferente. Eu não voltei caindo, não foi uma emoção, foi algo que durou. Eu falei, não, eu fiz uma promessa pra Deus e vamos ver. E cara, na semana seguinte, na verdade eu não lembro se foi semana seguinte, mas foi bem rápido. A minha mãe foi pra Colatina fazer um exame, uma consulta, né, pra ver, né, como que tava, como que realmente se precisaria. Na verdade ela ia fazer uma cirurgia, ela ia fazer cirurgia de remoção, porque ainda tava no início, né, então já tava tudo marcado pra ela fazer cirurgia, tudo. E cara, ela foi nesse médico em Colatina, e voltando do médico, ela voltou com a notícia de que não tinha absolutamente nada, o médico não tinha encontrado. O médico não tinha encontrado nada, e eles ficaram um pouquinho assim, meu Deus, com o pé atrás, porque tinha cirurgia marcada, tinha tudo. Por que que sumiu do nada? Tanto que ela até fala com a gente, ela falou que a reação do médico foi muito incrédulo, porque, exemplo, ele só enviava pacientes para fazer essa cirurgia, e não enviava pacientes para voltar, nunca isso tinha acontecido. E ela me contando, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa é essa que aconteceu? Foi realmente a promessa que eu tinha feito, assim, o que eu tinha falado com Deus, Senhor, se o Senhor curasse a minha mãe,
eu me entregaria verdadeiramente a ti. E foi isso que E aí aconteceu. ele foi lá e curou. Curou e, né, eu literalmente cumpri, não só porque ele curou, mas porque naquele momento eu vi ali que realmente ele era Deus. Aí você cai Que uma ele era ficha de que você tem que estar nesse Sim, lugar. Caraca, total. glória a Deus, que incrível. E eu não sei se tô falando demais, Não, fica à vontade, que é pra Mas- isso mesmo. mas aí eu me lembro, né, e ela também teve uma experiência com Deus muito forte, onde ela sonhou, onde Deus realmente curava. E essa experiência foi muito forte também pra mim, porque ela contando, eu fiquei assim, boca aberta, assim, chocado. Porque é como se Deus realmente fizesse uma operação nela. Uma operação nela. E, cara, ela acordou no outro dia toda quebrada. Ela não tinha feito nada no dia anterior pra acordar assim. Ela acordou cheia de dor. E eu preocupado, né? Tipo, por que minha mãe acordou assim? Ela me contou o sonho. Eu falei, meu Deus. Deus, ele fez a cirurgia em você. Talvez esqueceu a anestesia, né? Porque acordou cheia de dor, mas tipo assim, não, tô brincando, meu Deus do céu. Mas, né, foi assim, um processo muito, muito forte. Deus, ele colocou literalmente a enfermidade no nosso caminho, na vida da minha mãe, pra que eu e meu irmão a gente se voltasse, assim, alinhasse a nossa vida a Deus. E depois disso, pra glória e honra do Senhor, eu me firmei, eu fiquei, tô até hoje. Eu literalmente, assim, pude conhecer Deus através disso. Através desse sofrimento, eu pude conhecer verdadeiramente a Deus. E depois disso, óbvio, ele tratou em mim a paternidade, a minha identidade, me forjou em cima da rocha, que é ele mesmo, que é Cristo. Então eu pude compreender, sabe? E graças a Deus, assim, hoje eu levo a minha vida, né, literalmente voltada pra ele. Porque sem ele eu não sou nada. Amém. Caraca, que incrível. Toda vez que eu escuto esse testemunho do Gabriel, é uma emoção nova a cada momento. O que Deus tem feito na vida desse rapaz aqui realmente é algo surreal. E assim, eu fico orgulhoso, eu fico grato ao Senhor por poder fazer parte também, né? Por estar presenciando isso junto com você. Antes de passar a palavra pra Karen, eu só queria falar pra você que tá aí acompanhando a gente no YouTube ou no Instagram, que hoje a gente tá com alguns parceiros aqui, olha que incrível. A gente tá... Eu vou até pedir pro pessoal colocar na cena que aparece a TV aí, pra vocês poderem ver alguns de nossos parceiros que esporadicamente estão passando. A gente tem a Kingdom, que acabou de passar ali, dessas camisas maravilhosas. Tem também a Multicópias, a gráfica e comunicação visual. A gente também tem a Mais Imóveis, que também é uma imobiliária aqui no Espírito Santo. E também, por fim, a Sonho e Arte Papelaria. São o pessoal aí que está auxiliando e disponibilizando recursos, disponibilizando o tempo deles, se dedicando também para que esse projeto se finde, né, aconteça de fato. E além disso, isso a gente só vai ter como fazer no YouTube, então você que tá no Instagram, aguarde sair o vídeo no YouTube para vocês poderem participar. Mas duas dessas empresas vão fazer um sorteio para o pessoal que tá assistindo. E olha só, é só nesse primeiro episódio, tá? Então, nos próximos episódios, pode ser que não tenha. Eu não vou afirmar, porque, né? Mas nesse primeiro episódio é garantido que tenha esse sorteio pra vocês. E pra vocês participar, vai aparecer um QR Code na tela do YouTube aí e também tem um link na descrição, tá bom? Então vocês preenchem o formulário lá, que daqui a uma semana, enfim, a gente vê uma data certinho e eu vou avisando vocês lá pelo Instagram. A nossa ideia era fazer ao vivo mesmo, mas como a gente teve alguns imprevistos com o servidor do YouTube, a gente vai fazer dessa forma. E no dia eu faço uma transmissão no Instagram mesmo pra gente poder fazer o sorteio. Tá bom? Então vamos continuar agora. Vamos passar a palavra pra nossa amiga Karen. O testemunho do Gabriel é algo que é muito marcante, né? Mas todos eles aqui também têm algo... e cada um tem a sua porção diferente. E sua porção única, né? O Senhor tem feito coisas... do mesmo jeito que ao mesmo tempo na vida de nós quatro, são coisas únicas na vida de cada um. Então cada um de nós tem passado coisas autênticas no reino do Senhor. E eu gostaria que você, Karen, compartilhasse um pouquinho do que a Karen tá vivendo hoje,
como foi esse processo pra Karen conhecer Jesus? Conta aí pra gente a sua história. Tá bom, gente. Boa noite de novo. Então, eu vou tentar ser sucinta. Mas acho que tudo começou mesmo porque eu, assim como Lavnis, né, também cresci na igreja, então desde pequenininha sempre fui com minha mãe, com minha avó. E até então, assim, né, não tinha tanta essa estabilidade na minha casa, da gente ir junto, mas com o tempo, né, glória a Deus, o Senhor transformou, mudou a nossa história. Mas falando de forma individual da minha história, a minha história com Jesus, de intimidade mesmo, de conhecê-lo, começou em 2015. Na época, eu tinha me mudado para Governador Valadares, e eu tava num relacionamento, e só que com a distância e tudo mais, e acredito também que é o Senhor, né? Porque às vezes o Senhor permite certas situações acontecerem para nos atrair para Ele, e esse relacionamento chegou ao fim. Só que esse namoro, essa pessoa era um Deus na minha vida. Ele era tudo que eu tinha, né? Eu planejei toda a minha vida em cima desse relacionamento. E até mesmo a minha identidade, eu não tinha uma identidade, né? Porque como eu não tinha intimidade com o Senhor, eu não tinha uma identidade de filha de Deus. E por não ter essa identidade de filha de Deus, eu criei uma identidade com base em outra pessoa, né? Num fundamento que não era firme, né? Porque o único fundamento firme é Jesus. E o único que é capaz de nos suprir é Jesus. E nesse ano de 2015, eu lembro que um dos atributos do Senhor que me marcou muito foi a fidelidade. Que eu morava numa casa que tinha uma escada, e eu sentava na escada e eu olhava assim para o monte assim que tinha de frente, e falava: Jesus, não desiste de mim. E isso a gente vê até, abrindo só um breve parênteses, a importância de você levar o seu filho na igreja desde pequeno. Porque por mais que eu não tivesse intimidade com Jesus, tinha algo aqui dentro, sabe? Tinha uma sementinha que havia sido plantada. Então eu sabia a quem recorrer. Eu não tinha intimidade com Jesus, mas eu sabia a quem recorrer. Eu sabia de onde vinha o meu socorro. Olha que engraçado, né? Olhando para o monte. Eu sabia de onde vinha meu socorro. E foram muitas orações naquela escada, com muita lágrima. E, enfim, e foi um ano, né, que eu tava lá na faculdade, e eu pude viver de forma mais profunda, talvez um pouquinho, mas mais profunda no sentido de que foi um período que, porque como eu cresci na igreja, sempre tive essa religiosidade, essa vida religiosa. E nesse ano foi um ano que eu decidi assim, tipo assim, sabe? Você chuta o balde, deu tudo errado, acabou tudo, não tenho mais planos, perdi todo o fundamento, então tudo tinha perdido valor pra mim. E mesmo com essas orações, tudo tinha perdido valor, então eu decidi não me importar mais com as coisas. Mas eu lembro que minha mãe, muito sabiamente, ela sabia que eu não estava legal, então ela começou a me levar pra igreja, e que foi essencial na minha caminhada, como eu fui forjada, foi uma escola para mim, a Batis Caminho, saudade dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família. E lá eu conheci várias pessoas, e uma especial marcou muito a minha vida, a Rosilda. Porque nesse meio tempo que eu tinha ido na igreja, mas que eu também estava ali afastada, eu não conseguia estar naquele lugar, porque o pecado, né, ele nos afasta do Senhor no sentido de que eu permitia que o inimigo ficasse me acusando. Então eu não conseguia ficar naquele lugar no meio dos meus irmãos. Mas eu lembro de um dia, gente, foi o melhor dia da minha vida. Arrumei um guarda-roupa. Eu tava arrumando meu guarda-roupa no meu quarto, e essa amiga, a Rosilda, ela começou a mandar mensagem pra mim. Só que foi tão incrível essa experiência pra mim, porque foi algo simples, no ordinário, Deus usando a tecnologia. Eu acho que todo mundo, né, já passou por essa situação. Parece que quando a gente vai organizar o quarto, a gente vai fazer a faxina, parece que não é só nós que estamos organizando, mas Deus também está organizando algo dentro de nós.
Com certeza. Isso é até hoje. Quando eu faço faxina em casa, parece que tudo fica em ordem. Mas, olha Deus usando a tecnologia. Estou sim puxando sardinha para esse ministério que eu faço parte, né? Multimídias. Te amo, Ana. E, enfim, minha líder, né? E eu lembro que eu tava arrumando o meu quarto lá e ela começou a mandar mensagem. E gente, foi surreal. Era como se fosse o Espírito Santo falando comigo, sabe? Mesmo eu não conhecendo, não tendo intimidade, não era como se fosse a voz dela nos áudios, mas era como se fosse o próprio Deus falando comigo. E eu lembro que uma frase que me marcou muito foi que ela falou assim: você tem um sorriso muito lindo, ele tá fazendo falta. E, cara, é lindo, né? Porque esses dias, esse ano, eu conheci uma pessoa incrível, a Aisha. Ela passou por mim na minha comunidade de fé e falou assim: nossa, tem um sorriso muito lindo, eu vejo Jesus nele. E aí eu lembrei, sabe, de tudo que o Senhor fez. Mas voltando lá, é muito especial, cara, é muito especial o que Deus faz. Nossa, não tem amor maior do que esse. Mas nisso que ela começou a falar comigo e o amor de um pai, sabe? O amor de um pai é isso, sabe? Apesar de toda a sujeira em mim, ele não tava mostrando a sujeira, ele tava mostrando quem ele me fez pra ser. O sorriso, a alegria, que é um fruto do Espírito, algo que ele colocou em mim. E aí eu lembro que ia ter um retiro, acho que na semana seguinte ela perguntou se eu podia participar, e eu fui, ai mãe, deixa eu ir, porque, gente, eu chorei, foi a primeira vez assim que eu fui tão quebrantada pela presença do Senhor, pelo amor do Senhor, ele começou a me encher. E aí eu lembro que eu fui nesse retiro, que chamava Eu Me Rendo, e tudo mudou. Foi um ambiente, assim, muito doido, porque era tanta glória de Deus que causava um certo medo, mas era porque eu não conhecia, e aí o Senhor começou a me invadir naquele lugar, ele começou a realmente me curar, me mostrar que ele era o meu pai, de que ele me amava, de que tudo que eu precisava estava nele, e não em outras coisas, não em outras pessoas, e aí começou um processo, né, um processo de realmente conhecer Jesus. A partir do momento que eu conheci ele, eu conheci quem eu sou nele. E também foi nessa época que ele começou a ministrar sobre o propósito, aquilo que ele estava confiando a mim, sabe? Porque cada um de nós temos papel no reino, né? O Senhor nos chama para realmente ali anunciar o reino de Deus. E foi tudo assim, nesse ano de 2015, e tô nesse processo ainda, né? Porque todos nós, né, somos cada dia mais ali lapidados, e pegando um gancho do Lavini, somos santificados. O Senhor nos chama a ser santos porque Ele é santo. E, gente, tudo mudou, sabe? Eu acho que não tem muito mais o que falar com relação ao meu testemunho, mas ficou marcado para sempre na minha vida, porque eu fui encontrada pelo amor de um pai. Ele não é só só o nosso Senhor, só o nosso Deus, mas Ele é pai, e Ele é pai presente. Então, aproveitando o gancho, se você que tá nessa live e às vezes não tem um pai presente, não tem uma família, às vezes se você é sozinho, saiba que tem um Deus que é um Deus presente, sabe? E ele tá aqui, ele tá disponível, sabe? Ele realmente tá acessível. Jesus já pagou um alto preço pela sua vida. Então, não perca tempo, porque nada vai te suprir. Só Jesus, e ele é suficiente. E é isso, amigo. Uau. Uma coisa que, tipo, que me marcou, que eu peguei muito do testemunho de vocês dois, é sobre ter alguém, né, ali do seu lado. É sempre bom. Nós, como cristãos, nós devemos também ter essa preocupação, agora que nós já passamos por tudo isso. Ainda vamos passar por muita coisa, mas em depositar uma palavra na vida de alguém, em ouvir alguém. É sempre bom a gente estar em união, a gente estar junto. Tanto nós que estamos, digamos, no mesmo nível, quanto também com pessoas que são mais maduras em fé, que são mais experientes. É muito bom ter esse contato, e muitas vezes na nossa caminhada a gente acaba se preocupando demais com a gente, e aí o irmão que tá triste ali, aquele irmão que faz tempo que a gente não vê um sorriso, é sempre bom a gente lembrar ele de que é bom ter um sorriso para mostrar. Amém. Gente, toda vez que eu escuto esses testemunhos, eu já ouvi, e já ouvi de novo, e já ouvi mais uma vez, mas não tem jeito. Realmente é impactante. Agora eu gostaria de passar pro Júnior. Júnior, conta um pouquinho sobre quem é o Júnior Miron. De onde veio o Júnior Miron?
conta aí um pouquinho da sua história. Como é que você conheceu Jesus? Como é que ele te encontrou? Como é que foi isso aí? Glória a Deus, eu fico muito feliz que você não me chamou de Fabiano. O nome dele é Fabiano, tá, galera? E eu não tenho Mirono Júnior, mas deixa abaixo. Meu Deus do Deus. céu. Bons amigos. Meu É sobre Deus. isso. Acho que eu sou o novo no rolê aqui, faz pouco Não, tempo. mas olha só. A mãe, sua mãe tem, não tem? É o sobrenome da minha mãe. A sua mãe tem, o seu irmão tem. E eu não. Que eu só tenho sobrenome do meu pai, então. eu não- Caraca. É igual o Lavnis. Só eu tenho. É o único, meu irmão não tem. Caraca, enfim, né? Que legal. Continua, agora vamos com vamos então, Fabiano Júnior. Não, só o Júnior, pelo amor de Júnior, Deus. Júnior perfeito Mirão. então. Já temos um corte, galera. Então, eu não tenho. Eu até tava meio assim. De vir aqui, porque, tipo. Eu sei que vocês já viveram muita coisa e eu parece que. Que eu até tava falando com a minha mãe antes de vir pra cá, tipo, o que eu vou falar, o que eu vou compartilhar com eles. E eu acho que, diferente da história de muita gente aqui, eu não tive eu nasci em um lar cristão, em um lar funcional, e eu não tive muito essa parte do momento onde você se afasta de Deus. Teve alguns momentos que eu fiquei mais longe e tal, mais off, mas sempre mantendo contato. Porém, não se enganem, a vida não foi fácil do mesmo jeito. A gente passa por muitas adversidades. Eu tive o privilégio de conhecer Deus muito cedo. Eu sou de uma família pastoral, então eu sempre vi o contato dos meus pais com Deus. Os primeiros que me mostraram o evangelho foram os meus pais. O primeiro impacto do evangelho que eu tive foi dentro de casa. Foi com os ensinamentos da minha mãe, com os ensinamentos do meu pai. Mas até então, até os meus 10 anos, eu só vivia o Deus dos meus pais, então eu só via os milagres na vida dele. Eu não posso falar que a partir dos 10 eu tive um encontro com Cristo, porque o Espírito Santo já ministrava no meu coração antes, quando pequeno. Mas aos 10 anos eu fui num acampamento de pré-adolescentes, da igreja que eu era, na época. E lá, uma pastora que eu admiro muito veio orar por mim. E aí eu caí no chão, chorei a beça, passei aquela vergonha, mas, tipo, tava todo mundo no chão, então... Então a gente releva. E aí ela veio orar por mim, ela orava, tipo, escolhe ele, mostra pra ele, e aí de repente ela parou e falou, ele já foi escolhido, ele já tem um propósito. E eu só conseguia chorar, não conseguia levantar. E aí depois de um ano, passando isso no próximo acampamento, eu decidi me batizar com 11 anos, e aí eu me batizei mais do que convicto e vivendo. Quando chegava pros amigos da escola e falava, e tipo, eles todos de família não cristãs, tipo, o que esse menino tá vivendo? E aí, depois do meu batismo, eu tive experiências com o Espírito Santo, comecei a manifestar dons. Não sei se o meu batismo do Espírito Santo foi com 10 anos, lá no chão, ou se foi depois, no momento que eu não lembro, porque eu não lembro quando eu comecei a manifestar dons. Eu não lembro quando que eu tive esse contato mais forte com o Espírito Santo, que a gente fala do batismo. Porém, a vida não é fácil, né? Naquela época, eu cheguei em casa, não tinha muita liberdade de falar com os meus pais, mesmo vivendo ali com eles, de perguntar sobre questões do evangelho e tal, e valorizando de novo a comunicação. Se você quiser depois me cortar também, você pode falar. Que, tipo, eu digo que eu sou um pouco fruto dos influenciadores cristãos. Então, eu fui um pouco discipulado eu aprendi muita coisa, muito da minha caminhada, muitos meus momentos difíceis. Eu aprendi com Fabiola Mello, eu aprendi com Israel Subirá, eu aprendi com Luca Martini, e essa galera toda que tá aí, com o Jay Reis, com Enzo Contieri, muita gente que tem feito esse trabalho bem bacana há anos. E eu lembro, tipo, de ficar de madrugada vendo vídeo lá da Fabiola Mello, ela falando sobre Deus. Tipo, uma das pessoas que mais me impactou foi ela. Só que, tipo, depois com a caminhada, Deus vai nos dando uma responsabilidade maior. Deus vai nos colocando num lugar de destaque. E aí, logo que eu saí da classinha, já fui servir no Ministério Infantil. Depois já fui ficar no som. Depois acabei trocando de igreja, aí fui pro Ministério de Louvor,
Virei líder de louvor do Ministério dos Adolescentes com 14 para 15 anos. Já era líder de louvor, já pregava com 15 anos, já estava ali no ministério. E em todo esse tempo, os meus pais também no ministério ali, eu participando com eles. Porém, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter alguém para compartilhar, a gente precisa ter isso. E por um momento, essa base me faltou. Eu lembro que eu estava vivendo uma das melhores épocas da minha vida, que foi ali em 2018, por aí. E aí, 2018 para 2019. E eu, ali, sempre muito tímido, e nessa época, nunca tive muitos amigos. Nessa época, eu estava cheio de amigos, cheio de rolê. E, de repente, tudo foi desmoronando. Deus foi colocando tudo à prova. Assim como ele foi tirando as coisas de Jó. Eu lembro que nessa época eu li a história de Jó. E, tipo, eu fiquei indignado, porque, tipo, parecia que eu me identifiquei muito com Jó. Eu falei, Deus, você tá fazendo isso com Jó, você tá fazendo isso comigo. Típico drama melancólico, galera. Não vou perder a oportunidade, mas continua. Pode me interromper pra ficar um bate-papo aqui, porque só eu falo, aí vai ficar cansativo, né? Mas aí, tipo, me afastei dos meus amigos, meus pais passaram por crise no casamento, o ministério dos meus pais começou a declinar, começou a dar início de fim ali. E eu entrei num momento de depressão muito forte. Parece que desabou tudo, então eu estava segurando. Que eu estudava em período integral, depois e trabalhava, e era super ativo na igreja. E aí, de repente, não tinha mais vontade de fazer nada, não tinha mais vontade de viver. E eu passei por momentos E aí, com essas dificuldades também, eu acabei me afastando de Deus, dando espaço para alguns pecados. Porém, por fora, mantinha a vida do cristão. Tava lá todo sábado, cantando lá em cima, cheio de pecado incubado. Mas estava lá cantando. Na escola era um exemplo. Ninguém falava o Júnior era o santo da escola. Dava um ótimo testemunho, só do lado de fora. Mas dentro eu tava, tipo, segurando as pontas e me odiando por conta disso. Tipo, não tem como servir a dois senhores. Quando você coloca nessa posição de você tentar viver uma vida dupla, você vai acabar adoecendo. Ou você vai acabar indo para um lado, ou você vai acabar morrendo. E eu... É igual, porque não tem o morno, né? Não. Ou é quente, ou é frio. O morno, o Senhor não se agrada. E tipo, e aí teve um momento que eu cheguei, e isso foram alguns meses que durou, que foi mais intensos, foram cerca de uns 3 meses, 2 meses por aí. E aí eu cheguei no meu líder, nos meus líderes de adolescente, e falei, eu tô saindo da banda até janeiro. Eu não vou mais pregar, eu vou ficar off, eu vou ficar até janeiro. Se vocês, depois de janeiro a gente conversa. E tipo, tinha uma festa que a igreja ia fazer e a banda ia tocar. Era uma banda cheia de adolescentes, então tipo, eu era o único que tinha um pouco de instrução ali, que fazia aula, então de repente meus líderes falaram, mas o que aconteceu? Tipo, ninguém esperava, ninguém imaginou. E aí eu cheguei num pastor lá da igreja e joguei tudo pra fora. Falei, quem confessa que é cura, essa é a palavra. Quem confessa que é cura, e eu falei tudo. Depois cheguei, abri com os meus pais, foi a melhor decisão que eu fiz. Foi ter compartilhado com os meus pais. E aí, nesse turbilhão e tal, e eu não querendo mais viver, eu não vendo mais esperança, uma das coisas que me colocou nos trilhos. E eu falo que eu não sei se pode falar essa palavra aqui, o YouTube não gosta dessa palavra. Fala quando tem Usa sinônimo. Eu não cheguei ao suicídio por conta da fé. Por conta que, tipo, eu já tinha vivido. Então, quando eu estava passando por tudo isso, eu questionava Deus. Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me impactou tão cedo? Porque desde criança eu tive nesse lugar. Eu conheci o Senhor, eu conheci o teu amor. Eu lembro com 12 anos, quando eu entendi o amor de Cristo, porque ele me mimava demais. Tipo, eu queria um tênis, ele me dava. E eu falo, tipo, umas coisas que, tipo, só Deus. Tipo, teve uma vez que o professor adiou a prova 3 vezes, porque eu não estudei. Eu cheguei num dia e falei, Deus, por favor, que a prova não seja hoje. Aí, tipo, tá bom, Quem amanhã... nunca? Deus tem seus favoritos, é isso? De Deus.
Os favoritos. Ah, não, gente, mas eu também já passei por isso. Quem nunca, né? Não, todo mundo já A passou gente, por isso. a gente tem um pai Querendo Aí não. a gente teimoso, no segundo dia não estudei de novo. Segunda rebelde, chance, filho rebelde. Deus jogou pra semana que vem. Aí eu, tá bom, Deus, agora eu vou estudar. Aí eu estudei. Mas, tipo, a minha pré-adolescência foi cheia dessas experiências do cuidado. E aí, nesse momento que eu tava não querendo mais viver e tal, e foi muita fé em Deus. Como eu preguei, como eu compartilhei na vigília sábado, que Marta, ela tá quando ela chega nesse momento que Lázaro morreu, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu agora sei que tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Ela compartilha essa fé e foi basicamente, tipo, eu não tinha fé, eu não tinha esperança, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais nada. Eu tava ali sobrevivendo, mantendo uma aparência ali porque eu sabia que os meus amigos se inspiravam em mim, eu sabia que os meus amigos tinham eu como base, eu era quem recebia os problemas de todo mundo, eu era quem aconselhava todo mundo, eu era quem fazia essa ponte, eu era o mais maduro ali, entre aspas, eu era o que tinha vivido mais experiências com Deus. E aí eu tava segurando ali as pontas e, tipo, teve uma hora que eu desabei e eu só falei: Deus, eu não quero mais. E aí, tipo, só dormia. Conversei com os meus pais quando eu me abri. Eles falaram: você quer parar de ir pra escola? Eu falei: com certeza. Aí olha, eu passei porque os professores me amavam. Porque foi pela graça que eu passei de ano, não repeti, graças a Deus. E tipo, e foi a fé, foi a certeza de que ele poderia fazer algo melhor. Eu não sabia como que ele ia fazer naquela hora, eu não fazia a menor ideia. Eu tava destruído, não queria nem saber do dia de amanhã. Imagine do meu futuro. E durante muito tempo eu fiquei nisso sem sonhar, sem viver. E tipo, e depois, eu lembro quando a gente veio aqui pro Espírito Santo, foi em 2019, no auge, a gente veio pra cá e meus pais falaram: e se a gente se mudar pra cá? Aí eu olhei esse mar lindo, eu falei: com certeza. Aí a gente Aqui decidiu. também tem uma paisagem que encanta, né? Nossa, eu fico babando ali naquela ponte, eu sou turista, eu passo todo dia ali de ônibus na ponte, eu fico só olhando e pensando: Deus, obrigado pela obra que o Senhor Não, fez. e o que eu fico mais maravilhado aqui no estado é o nosso céu. Quando dá um pôr do sol, um nascer do sol, gente, que céu incrível! Dá pra ver a glória de Deus assim no céu, cara. Ah, É incrível, é incrível. Mas continue. não sei se pode me interromper. eu acho que Só você vai aproveitando falar. a brecha, pra falar algo, tipo, que você falou e que realmente, cara, quantas pessoas não têm talvez vivido isso, sabe? Por processos como você já passou, tipo, o da depressão. Porque são coisas que a gente vê que às vezes, se a gente reparar bem, muitas pessoas do meio cristão levam isso como uma frescura, algo tipo, Sim. é algo besta da sua cabeça, mas que na verdade não é. Que a gente vê que realmente é uma doença e, né, cara, a pessoa tá ali, às vezes a pessoa tá do nosso lado, Deus, ele talvez tá ministrando algo no nosso coração, igual você falou no início, né, sobre essa parada de companhia e tal. E Deus tá ali falando, tipo, Gabriel, vai ali, dá um abraço naquela pessoa. E a gente pode pensar: cara, acho que é coisa da minha cabeça, não vou fazer isso não tô com vergonha. Mas a pessoa talvez tá passando por algo ali tão, sabe, ela tá precisando talvez só de um ombro pra chorar, pra um colo pra abraçar. E às vezes a gente negligencia muito isso. E você contando essa experiência, cara, vai totalmente contra o que você falou, que você não tinha lá, não sabia o que falar, tal. Cara, seu testemunho tá aí forjado, mano. E completando o que o Gabriel tava falando, né? O Senhor trabalha de forma simples, né? Não precisa necessariamente. Eu tava até conversando, agora não me recordo com quem, mas lá na comunidade, não necessita necessariamente de um altar, de um púlpito, de um pastor com um microfone. Não, o Senhor fala de maneira simples, igual o Júnior ali. Sim. Foi algo que eu compartilho bastante com a Karen, acho que com vocês eu também já falei, que quando eu era mais novo, adolescente, eu peguei um dia, tipo, vivi algumas coisas e tal, eu sempre fui muito, muito introspectivo. Pra vocês terem uma noção, eu não compartilhava nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Os meus pais ficaram sabendo que eu ia me batizar pelo pastor,
Porque o pastor ligou pro meu pai falando: o Júnior vai se batizar dia 12, né? Tem que vir antes para um curso de batismo. Aí meu pai, tipo, como assim o Júnior Eles vai se estão sabendo batizar? da live, pelo menos? Eles estão, eu já fui Tá bom. curado. Aleluia. Mas, Glória a tipo, Deus. eu não compartilhava nada e, tipo, eu fui pra uma igreja que às vezes tinha algumas revelações, o pastor levava, não era uma igreja pentecostal, mas eu acreditava no mover do Espírito Santo. E eu lembro, tipo, muitas vezes eu virando pra Deus e falando assim: o senhor fica quieto. O senhor não fale nada. Tudo que o senhor tiver pra falar comigo, o senhor fale comigo. Não adianta. Nível de intimidade, né? Não, Altíssimo eu não ali, sei, ó. é corajoso. Ô, senhor, o senhor é bom Isso que mesmo, eu tá? falo, quando eu Que era... os filhos desses mereçam Nossa, coro, no Jesus. início da minha adolescência eu era muito mais crente do que eu sou hoje. Eu tinha muito mais essa liberdade com Deus. E aí, tipo, ele levou isso ao pé da letra. Porque hoje, tipo, às vezes eu falo: Deus, que vem alguém me falar alguma coisa. Ele: não, aqui, ó, eu falo pra você. Deus, eu preciso de uma revelação. bom, pai, o aparece seu amor é o alguém. melhor. Não, eu te dou aqui a revelação. Às vezes a gente pede pra agora, mas talvez em lá na frente. bebê. Sempre foi nesse nível. E aí... Mas que bom, né? Se tem uma intimidade assim, né? E aí depois, quando eu passei por esse momento, deixei de ir pra escola, deixei de frequentar. Aí depois entrou a pandemia, que pra mim foi uma bênção. No início. Calma, gente. Ele quis Meu dizer o Deus tempo, do céu. né? Na Calma. verdade, eu entrei em pandemia, eu entrei Ai, meu em Deus. quarentena 15 dias antes de todo mundo, por causa que, tipo, eu já tinha voltado de férias, eu deixei de ir pra escola bem no final. Aí, tipo, eu já tinha voltado pra escola, não suportando ir mais, aí eu peguei conjuntivite. Da bacteriana ainda, da bacteriana ou da viral, que é a mais complicada? Se eu Uma não- das duas aí. Se eu não sei, muito menos vocês. Pois é. Eu não entendi essa, alguém entendeu? Mas tá, continua, Júnior. Deus trabalha humildade em mim. Essa Mas que a aí eu gente entrei finge que 15 entendeu, dias cara. antes. E, tipo, eu passei 15 dias, aí depois falaram que era mais 15 dias. Eu falei: glória a Deus, um mês aqui pra eu ficar na minha bed. E aí depois não era mais só 15 dias. Eu falei: Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo seu amor, volta à vida. E, tipo, durante a pandemia ele me tratou muito depois que saiu, que voltou tudo ao normal. E uma das coisas que eu tomo por mim, que até minha mãe me lembrou, antes de vir pra cá, os meus pais me lembraram, que foi como eu falei, tipo, não tinha um contato de alguém. Então, tipo, eu me abri com o meu pastor, eu me abri com meus pais, mas depois cheguei numa situação que era só eu e Deus. E aí eu pedia por um abraço, eu pedia por alguém, e aí toda vez que eu pedia pra vir alguém me abraçar, Deus falava: tá vendo aquela pessoa ali? Vai lá abraçar ela. Deus, eu preciso de uma palavra. Então, tá vendo aquele ali, aquela pessoa ali? Vai lá e dá tal palavra pra ela. Um dos dons que o Espírito Santo tem manifestado, eu ainda estou descobrindo, é o dom da profecia, essa parte mais profética. Mas, tipo, ele ama me dar recado pra eu dar pros outros. Eu acho que eu já dei recado pra vocês três, né? Já. Inclusive, só lembrando, né? O Espírito Santo pediu pra você ser meu amigo. É verdade. Eu vou levar isso pro resto da minha vida, Essa tá? história aí, tá? Eu acho que deixou mágoa em Não, certos essa corações. história- Tô Porque brincando, gente. Eu foi não levo mágoa, complicado. não, Quem tá? conhece sabe. foi complicado, mas segue. Resumindo, quando eu cheguei na igreja, eu não fui com a cara do nosso amigo Gabriel. E aí um dia, quando ele tava se abrindo, aí eu fui orar por ele, e aí o Espírito Santo me tocou no meu coração pra eu fazer amizade com ele. Mas até então eu tinha sido Não muito é só ele não, simpático. tá, gente? Ele também não foi com a cara de outras pessoas, mas eu vou me abster, entendeu? Pra manter a amizade. Não, Tá? verdade. O A gente Júnior, tá num assunto sério aqui. o Júnior, ele foi muito simpático comigo, né? Mas pra mim, tipo, todo mundo é amigo. A pessoa fala oi comigo, já é meu amigo, já tá ali e tal. Aí depois, quando lá na frente ele falou, eu falei: caraca, eu já te considerava há muito tempo. Você só me considera porque o Espírito Santo te pediu. Exatamente. Era Mas a gente considera coleguinha. por um motivo melhor do que só de ter Graças a conhecido, Deus, né? Graças a Deus. Mas amém, amigo Júnior, pode continuar a história. Meu Deus, eu me perdi aqui. Deixa eu ver se eu... Que Ah, aí é Deus sobre- usava você. Isso, pra falar Ele das começou pessoas. a me usar e foi no servir que eu fui curado. Hoje eu tô me abstendo de servir, eu tô começando com calma, mas no servir que eu fui curado, uma das experiências mais fortes que eu tive
Em relação a isso, foi na época que eu fui pro Desafio Jovem ETM, de Pouso Alto. Para quem não sabe, o Desafio Jovem é um projeto que os meus pais seguiam, que foi fundado lá nos Estados Unidos pelo pastor David Wilkerson, que é um centro de reabilitação para dependentes químicos. E aí os meus pais, eles seguem esse modelo é muito difundido aqui no Brasil. E nesses momentos, no meio da pandemia, no auge, meus pais pegaram e falaram, tipo, você quer ir passar um tempo no desafio? Quer passar um tempo num hotel fazenda cheio de dependente químico? Aí eu peguei e falei, bora! Que convite Vamos. legal. Não aguentava. Na verdade, eu cresci dentro de centro de reabilitação desde 2011. Meus pais são envolvidos com esse projeto. E aí eu falei, claro, eu já conhecia o lugar, eu sabia que era lindo, maravilhoso. O Hotel Fazenda, Deus fala muito com a vista, é um morro enorme. Perdi muitos quilos subindo aquele morro. E aí, lá eu aprendi a servir, porque eu tava acabado. Acabado não, mas tipo, eu já tinha superado, mas eu tava frágil. E eu fui pra receber. Eu fui pra aprender o programa de recuperação deles, que é o EPNC, os Estudos Pessoais para Novos Cristãos. E aí eu fui pra aprender o programa, eu fui pra ser ministrado pelo louvor. Cheguei lá, eles me botaram na sala de aula pra dar aula. Eles me botaram pra cantar. Com 2 semanas eu já era líder do louvor de novo. Já no finalzinho já peguei pra ser líder da sala de aula. Era tratado lá como filhinho de pastor. Faziam tudo ali. Eu fui pra lavar banheiro, não deixaram eu lavar nenhuma vez. Também, né? Num canal direto com Deus assim, tinha que ter um tratamento. Eu fui com a costa quente. Eles disponibilizaram até um quarto pra mim. Eu fiquei, meu Deus, eu tô sendo muito amado aqui. E mesmo assim eu acabei servindo mais do que recebendo. E eu aprendi esse valor de que o dar é melhor do que o receber. E foi nesse serviço que eu fui curado. Eu fiquei uns 40 dias lá. Eram 150 alunos. Eu era 150 internos. Eu era o único que tinha acesso a falar tanto com os meninos quanto com as mulheres. Ministrei muito neles, também fui muito ministrado ali. Vi o amor de Deus na vida daquele pessoal. Passei muito frio no interior de Minas, mas eu aprendi muito a servir lá. E aí eu voltei nesse espírito, voltei servindo de novo, a todo vapor no Ministério de Jovens. Agora já tinha passado pro de Jovens. E aí depois tive outra decepção tive a minha primeira decepção com o líder. Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu entrar pra próxima? Eu só tô vendo que o irmão que falou que ia falar menos. Mas eu falei que se eu fosse começar... Não vou perder a oportunidade. Fluindo, deixa ele. Glória a Deus, continua, amigo. Foi só- Sobre serviço, você tem alguma coisa pra compartilhar? Não. Eu sei que Não. você também tem uma experiência com isso. Não, pode seguir. Eu acho que, é muito legal, sabe? Às vezes a gente pensa assim, cara, eu venho aqui pra receber, Senhor, eu quero isso, tal, você vai buscando. Mas às vezes o nosso maior aprendizado tá no servir, sabe? Eu acho que é aí que realmente a gente aprende realmente a ter a mente, o coração de Cristo. Nesse negócio de servir, sabe? O próximo. E você aí falando da casa de reabilitação, nossa, eu acho que deve ter sido assim uma experiência muito incrível, porque é bem diferente, né? Não é? Tem até uma Como? frase que a gente usa muito lá no multimídia, tem até plotado lá na ilha, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas ela referencia, sobre servir ao Senhor, honrar ao Senhor servindo a pessoas. Né? Então, é algo assim, não sei. Se vocês quiserem que eu continuo. Tem mais um pouquinho só. Fica à vontade, por mim. Antes de continuar, Aqui eu o vou horário é Eu vou tomar as rédeas desse podcast e eu vou perguntar pro entrevistador, porque o rei de servir na nossa Eita, igreja meu Deus. é o Mateus que serve em todas as áreas da igreja. Ele cobre todo mundo que tá Jesus. faltando. Você que é responsável, que falta na sua escala, saiba que é o Mateus que tá te cobrindo. Meu Muito Deus do provavelmente céu. é o Mateus Aonde que que tá essa live vai descobrindo. parar? Meu Deus. Ele vai pro culto já preparado pra Polêmicas, servir. polêmicas. Porque qualquer hora pode chegar alguma coisa, precisando de alguma coisa. Fale um pouco sobre a sua experiência de servir, amigo. Meu Deus, eu não tava preparado pra isso, mas amém, né? Vamos lá.
Assim, eu acho que quando eu entendi de fato o servir, né, e já tem até um tempinho que eu entendi isso de verdade, porque antes, assim, eu tinha esse servir como um trabalho voluntário. Eu tô lá voluntariamente pra me ajudar e é isso aí. Isso porque eu tô direcionando mais pro trabalho na igreja, né, mas o servir não é só dentro da igreja. Mas enfim, vamos continuar nessa seara da igreja. Eu tinha isso em mente, de tipo, não é um trabalho, eu tô indo ali voluntariamente pra fazer algo e é isso aí, se der eu vou. Só que quando caiu a ficha pra mim, que não é se der eu vou, que é tipo assim, Jesus não precisa de mim, mas ele tá me chamando pra por meio de mim alcançar vidas com esse serviço, eu fiquei tipo, cara, não é quando eu quero, não é porque eu tô só porque eu tô feliz. Se eu tiver triste eu não vou. Se eu tiver cansado eu não vou. Não é isso. Jesus ele me quer ali, tipo, pra alcançar as vidas independente de como eu esteja. E quando eu entendi isso, foi uma chave que virou. Agora eu não vou lembrar exatamente quando que isso realmente virou, mas foi de um tempinho pra cá, de um ano e meio, 2 anos pra cá, que eu de fato entendi isso e que eu tenho realmente vivido dessa forma. Uma experiência que aconteceu até recentemente é que eu precisei ficar até tarde fazendo um trabalho e eu tava muito cansado e precisaram de mim lá bem cedinho. E eu falei, vambora, é isso aí. Jesus chamou, tamo aqui, eu tô acordado, vamos. E assim, só compartilhando também, né? E é isso, servir pra mim quebrou uma barreira que eu tava estagnado. Real, eu tava parado, estagnado mesmo. E quando essa chave virou, eu pude alcançar um nível também, até mesmo, tipo, no meu íntimo com Deus, sabe? Eu pude alcançar níveis, alcançar sensações e coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida que poderiam ser sentidas. E eu tenho tudo isso por meio do servir, né? Por conta disso. Amém, né? E, tipo assim, servir é um privilégio, né? Deus não precisa de nada, de ninguém, ele pode fazer tudo, assim, no piscar de olhos, ele pode fazer tudo, mas ele nos permite fazer parte daquilo que ele está fazendo. E o nosso maior exemplo de servo é Jesus. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei, né, de João, que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, a passagem conta, né, que os discípulos foram para a cidade buscar comida, alimento, isso num sol escaldante de meio-dia, e Jesus entendia que o Pai estava direcionando ele para ter um encontro com essa mulher. E enquanto os discípulos iam, ele estava ali alcançando aquele coração, ele estava ali transbordando o amor, ele estava ali realmente mudando a história daquela mulher. E o que me marca muito é quando os discípulos chegam e vê ele vivendo aquilo tudo e com aquela mulher, né, porque tinha um certo preconceito, né, entre os judeus e samaritanos, mas isso não vem ao caso agora. E também a mulher, né, tinha essa dificuldade, esse preconceito também com a mulher, um homem falando com a mulher ali naquele momento, daquele jeito. Mas aí os discípulos indagam o mestre e falam, mestre, que a gente trouxe, né? Vamos aqui comer, né? Olha só, vamos comer. E aí Jesus vai e fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus, para mim, ele, assim, todas as vezes que eu leio os evangelhos, eu sou muito impactada do quanto Jesus serviu, sabe? A gente vê diversas vezes ali ele abrindo mão da comida, ele abrindo mão do tempo de descanso, de dormir, para realmente gastar a sua vida para alcançar as pessoas ali, para discipular os seus discípulos, para operar sinais e maravilhas, e também ele gastava tempo com o Pai. Né? Então, assim, é alguém que serviu, mas ele entendia que o serviço por si só não faz sentido se não for ouvindo a vontade do Pai. Então, a gente faz algo, segue algum comando do Pai. Então, às vezes até pegando um gancho na história do Júnior,
Muitas das vezes a gente recebe muitas responsabilidades sem estar pronto, sem discernir o que é isso. Porque é muito fácil fazer as coisas e qualquer coisa que entregar a gente aprende, o ser humano tem essa capacidade. Mas se você não entender o real propósito daquilo, aquilo vai te gerar morte, aquilo vai te desgastar, aquilo realmente vai te levar a um lugar que pode, né, igual, vir até ter uma depressão. Então, é até importante isso ser falado, né? Tipo assim, qual é o real motivo? E tem o tempo certo, eu falo pela minha experiência. Porque quando eu realmente tive encontro com Jesus em 2015, nos 3 anos que eu estive ali em Valadares, eu lembro que eu via todo mundo servindo, né? Fazendo parte ali. E foi um tempo que o Senhor falou muito ao meu coração de tipo assim, filha, é hora de você ser cuidada, é hora de você ser curada nas áreas que você precisa ser curada, é hora de você me conhecer. A partir do momento que você me conhecer, você vai saber quem você é em mim, sabe? Quem eu te fiz para ser. E só aí você vai poder entender aquilo que eu quero te confiar, sabe? Porque aí você vai estar pronta. Não que eu sou perfeita, né? Não que a gente não tenha que ser tratado, mas às vezes se a gente não tiver às vezes ali pronto para isso, não vai vir para o bem. Então Jesus foi o nosso maior exemplo, né, de que realmente ele estava ali atento à voz do Senhor e começou seu ministério com 30 anos de idade, né? Então, assim, foram 30 anos sendo capacitado, sendo ali realmente crescendo em intimidade com o Pai, vivendo tudo que ele tinha para viver, para aos 30 anos ali cumprir com aquilo que o Senhor tinha confiado, né? Sim. Sobre essa questão, quanto mais a gente serve, mais a gente se entrega, nós temos que ter a noção de que nós estamos nos colocando a risco. Eu lembro uma amiga que eu considero muito, quando eu já estava passando por um tempo sobre isso, ela chegou em mim e disse, Júnior, você está passando por uma batalha espiritual. O inimigo ele está tentando contra a sua vida, você está passando por um conflito espiritual. E eu já tinha ouvido falar sobre isso e tal, mas não com muita profundidade. Mas realmente, quando a gente se coloca nesse lugar de servir, a dicção foi ótima. Quando a gente coloca nesse lugar de servir, de ser luz, o inimigo ele vai tentar, as trevas elas vão se manifestar contra, e quanto mais a gente vai se colocando em posição de destaque, o pastor Giova falou isso ontem nos Céus Abertos, quanto mais a gente vai se colocando nessa posição de destaque, mais a gente vai chamando a atenção das trevas, mais a gente vai se colocando nesse lugar de risco. E nós temos que ter uma proteção, porque quanto maior a altura, maior é a queda. Então, quanto mais alto a gente vai, quanto mais referencial a gente é para os outros, maiores vão ser as tentações, maiores vão ser os pecados. E a gente precisa ter esse secreto. A gente não pode só compartilhar da comunhão dos santos. A gente precisa ter o secreto com Deus, a gente precisa ter o devocional, que é algo que até hoje eu tenho dificuldade, eu estou melhor, tenho perseverado nisso, mas até hoje eu tenho dificuldade. E foi basicamente uma das coisas que me tirou ali dos trilhos na época, foi essa questão de não ter não estar firmado, não estar firmado no secreto, não estar firmado nesse local. E eu, enquanto me davam espaço, eu ia servindo. Enquanto me chamavam, eu ia servindo, eu ia ministrando, porque realmente é isso que Deus tem para nós. Mas a gente precisa estar atento nessa parte de se blindar, de continuar atento. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Caramba, é isso aí. Agora, queria aproveitar. Tenho até medo. Porque eles não sabem de nada que a gente planejou aqui pro episódio de hoje. Mas antes de chegar nas partes do final, eu acredito que todo mundo aqui passou por um momento, tipo, eu vou chamar assim, mas vamos colocar assim, evento muito grande do reino de Deus e que aconteceu algo que possa ter ficado marcado. Algum de vocês quer compartilhar alguma coisa? Eu sei que, por exemplo, eu e o Gabriel, a gente participou da última Dunamis Conference, por exemplo. A Karen, eu sei que participou do Descend, né? O Júnior, eu não sei se teve algum assim... Então, eu acho que eu sou a exceção da exceção, por causa que eu nunca tive um momento de esfriamento, até o André compartilhou um momento de se afastar totalmente.
O André compartilhou uma palavra que Deus deu pra ele, que tipo, que ele me via andando por aí e sempre de mão dada com Deus, então eu nunca tive esse momento igual você compartilhou. E eu também acho que eu nunca tive um momento muito marcante. Eu tive vários momentos que me marcaram, mas nunca Mas compartilhei nada muito assim. algo muito, tipo, Deus ele sempre trabalhou comigo no ordinário, até agora no Jason Lee. Eu fui lá pra frente, pedi oração e Deus só me disse, tipo, você não precisa disso. Tipo, você não precisa viver uma grande experiência. Você, A vontade e é as de fazer pequenas- piadinha, mas eu tô me contendo. Eu te dou. Tipo, ele foi. E, tipo, sendo agora, eu recapitulando a minha vida, eu sempre tive muitas pequenas experiências com Deus diárias. Algumas mais impactantes, como eu falei do centro de habitação, a primeira vez que eu tive experiência com Deus, mas nada muito sobrenatural. E vocês, Karen, Gabriel, vocês querem compartilhar alguma coisa? Não necessariamente algum evento assim, algo na igreja mesmo, alguma coisa que aconteceu que marcou muito vocês. Quer compartilhar, amiga? Eu? Pode começar se você Meu quiser. Deus. Cara, eu acho que evento, assim, o maior que eu fui foi a conferência lá da Dunamis. Lá realmente foi também muito incrível. Eu tive uma experiência muito incrível. Não no evento em si, no momento lá da palavra, da adoração. Não que eu não tenha sido usado. Assim, compreendido que Deus ele fez, né? Mas foi na sala de oração. Foi algo assim, né? Pessoal, essas coisas. Mas foi algo que Deus ele falou numa clareza. Que eu fiquei assim, cara, Deus, ele cochichou no ouvido dessa menina. Porque é impossível. E, sabe, eu entrei lá com expectativas muito baixas, muito baixas. Eu entrei bem, tipo, cara, eu acho que vai ser mais uma sala de oração onde eles vão falar, Deus te ama. Sei lá, sabe? Eu não sei, eu tava com a minha mente muito assim. Foi algo que totalmente o contrário. Deus, ele ministrou muito no meu coração lá dentro. Só que, agora saindo um pouco da conferência aí da Dunamis, não foi um evento que me marcou, mas nesse ano foi a viagem pro sertão. Foi algo assim, muito incrível, que eu aprendi muito com Deus lá. Eu aprendi a dar valor a muita coisa, mas não só a dar valor, mas também como servir. E foi assim, coisas que eu levo até hoje, sabe? Como se fosse ontem. Como se tivesse vivido tudo isso ontem, muito recente. E aí quando você comentou aí agora, me veio aqui à mente, tipo, o simples, né? Não Sim, precisa de uma o conferência simples. gigante. Tipo, foi em algo simples, uma viagem de 5 amigos. Aham. Caraca, que incrível. Foi algo assim que me marcou de uma forma que eu não sei explicar, porque pra mim assim não tem palavras, porque eu vivi lá, porque muitas coisas também que eu vivi lá foi pra edificação assim pessoal, sabe? Pra um crescimento, amadurecimento. E algo que me marcou muito na viagem foi sabe, as pessoas de lá, elas são tão assim felizes. Receptivas, né, de Aham. uma forma... Cara, elas são tão felizes, tão acolhedoras. E eu falei, meu Deus, eu fui muito constrangido, porque cheguei na casa de uma mulher lá, ela me ofereceu tanta comida. E eu amei, tipo assim, meu Deus do céu, eu fiquei muito constrangido. Eu falei, caraca, isso não acontece em Vila Velha, não acontece. É algo assim, Com os capixabas ainda. os capixabas são Eu, como diferentes. mineira, tenho que me conter. Tô brincando, mas tipo, cara, eu fui assim, tão recepcionado que isso me constrangeu. E foi um ato tão simples. Não precisou exemplo, sei lá, um profeta vir falar comigo ou algo assim. Foi em coisas simples que Deus ele se mostrou presente. E fora que a beleza do sertão é algo incrível, né? surreal. O Mas Nordeste, também tem o as Nordeste é pessoas que lindo. quiserem mais detalhes sobre essa viagem, né? Tem aquela live. Tem a live do sertão. A live Sertão. E que inclusive vou aproveitar esse gancho, né? E vou deixar o link lá na descrição. Então, você que tá vendo aí no YouTube, o link vai estar aí embaixo. É só você assistir lá. Mas e você, Karen? Conta pra gente essa experiência marcante aí. Sim, nossa, pensei em muitas coisas aqui, mas
Com certeza, acho que é uma boa oportunidade da gente falar que o Senhor, sim, ele age no sobrenatural, ele faz né, coisas incríveis, maravilhas, mas a verdade é que o Senhor também, assim, acho que muitas das vezes a maior forma dele agir e tal é no ordinário mesmo, né? Porque, gente, a verdade é que o ordinário já é extraordinário. Às vezes a gente que não percebe, né? Mas a vida, como a vida é gerada, a criação, Deus fez tudo do nada. E então, assim, se a gente parar para olhar ao nosso redor e para nós mesmos, a riqueza, os detalhes, igual fala lá em Salmos, né? Que os céus manifestam a glória de Deus e o fundamento, Firmamento. o firmamento, A obra de suas mãos. Acho que alguma coisa isso, assim, né? eu tô lembrando legal, né? Mas como Deus é poderoso, como ele é soberano. Então, assim, o ordinário já é extraordinário. Às vezes a gente que tá tão acostumado, tá tão ali preso, tão com os olhos fechados, que a gente desvaloriza o que deveria ser valorizado. Porque, olha, nós estamos aqui em algumas pessoas, né? Estamos nós 4 aqui aparecendo nas câmeras, mas tem gente nos bastidores trabalhando para isso estar acontecendo. E a palavra ela fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele estaria presente. Então, cara, Deus está aqui presente. Isso é extraordinário, sabe? Não é pouca coisa. A gente que entra nesse lugar. Pensar isso é tipo um divisor de águas, É. né? Porque a gente não tá aqui só em amigos, cara. Olha que doideira. A gente tá aqui conversando, mas Deus está aqui, cara. Olha que Uau. doideira. Sim, então, a gente precisa ter isso vivo, sabe? A gente precisa realmente sair desse lugar de dormência, né? E discernir isso, a presença de Deus. E aí a gente vai ver as coisas de forma diferente, né? Essa é a mudança de mente, é a metanoia. Mas é sobre experiências. Tive a oportunidade em alguns eventos grandes e foram maravilhosos, mas eu confesso que as maiores experiências que eu tive com o Senhor não foram nesses lugares, né? Não que a glória do Senhor não tivesse manifesta, e é maravilhoso, igual eu tive a oportunidade de participar do Descendo. E pra mim foi maravilhoso porque eu vi várias pessoas de vários lugares do Brasil reunidas em nome do Senhor, mas também tinha pessoas de outras nações. Então é quase como ver assim o spoilerzinho do final, sabe? De quando estarão ali, né, todos os joelhos se dobrando perante ao Senhor, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então foi isso, foi essa sensação. Mas uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, pensando em tudo que tudo que foi falado aqui, é uma experiência que eu tive com uns amigos. Eu já morava no Espírito Santo, e aí, gente, aspas, aí um parênteses, né? Eu amo vocês, meus amigos capixabas e meus amigos do Espírito Santo no geral. A gente brinca, né? Que eu sou uma mineira que é bem pra frente, quem sabe, não tem dificuldade de se comunicar, mas eu amo vocês, eu amo esse estado, me sinto parte daqui e oro muito para que o Senhor cumpra tudo que Ele tem pra nós aqui no estado, né? Sim, a gente que é de fora, a gente brinca que vocês são mal educados, mas pelo menos eu fui bem recebido aqui no estado. O paulista ama falar mal dos outros. Misericórdia. Meu verdade, Deus do paulista céu. se acha sempre melhor. Bafafá. E tipo, mas vocês são um pouco fechados, mas sempre recebendo muito de braços abertos. Sim. Esse é o nosso amigo burguês, pra quem não sabe. Eu acho que eu sou o único capixaba da rodinha, né? É verdade. Parando pra pensar, eu tô aqui assim, meu Deus do céu. Nossa, mas Será ele que é um excelente capixaba. Eu Graças quero dizer a Deus, isso. né? Lá, Bom Vinícius. testemunho. É padrão. Excepcional. Graças a Deus, gente. Aleluia. Transformou a vida dele. É Cristo. Aleluia. Gente, mas, enfim, aí fechando o parênteses, né? Voltando na história. Foi essa experiência. Eu já morava aqui no Espírito Santo, mas eu tinha ido visitar os meus amigos em Valadares, que eu tenho, assim, um grupo de amigos, assim, que a gente caminha muito junto. A gente intercede um pela vida do outro, a gente tá sempre, de tempo em tempo, tendo tempos juntos e compartilhando sobre os feitos do Senhor. E, assim, a Keila e a Ana, amo vocês, amigas, que são minhas irmãs em Cristo. A gente, eu fui pra lá e a gente tinha um hábito, né, eles ainda têm, de se reunir, fazer vigília, culto lá na casa de uma das nossas irmãs no monte lá. E eu lembro que eu fui nessa época e o Senhor usou a minha amiga para falar algo assim que
mudou muito a minha vida, né? Que diferente dos irmãos aqui mais humildes, é que, tipo assim, é direto no Pai e é o correto, né? Porque o véu já foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Então, assim, a gente às vezes, o Senhor usa pessoas sim para nos forjar, para nos moldar, ele usa pessoas para comunicar os planos que ele tem pra gente, mas assim, ele quer intimidade, a gente, assim, né? Cada um com o Senhor. E Mas não se engane, o que eu queria era receber uma profecia. Era ter alguém falando isso que eu te digo. É porque é mais fácil, né? É mais do que a fácil. gente ali gastar tempo. Só que relacionamento é isso, é gastar tempo, é intimidade. E é maravilhoso, é maravilhoso. Às vezes, a gente, igual o Júnior falou, né? Eu também era o tipo de pessoa que esperava, tipo assim, cara, Deus manda alguém aqui e fala, sabe? Mas muitas vezes Deus ele quer falar no nosso íntimo, assim, com nós mesmos, sabe? Só que pra isso acontecer, a gente tem que ter o quê? Busca em secreto, intimidade. Porque como que Deus vai falar com a gente se a gente às vezes nem tchum pra ele, sabe? A gente só Sim. quer receber que outras pessoas cheguem e dar aquelas profetadas, assim. Vou deixar a irmã Sim. terminar de compartilhar a sua parte antes de te interromper, mas depois eu quero falar um pouquinho. Tá bom, mas sim, né? Mas qualquer relacionamento, ele requer isso, né? A gente tem que... É só de pensar nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, nossos pais, nossos familiares, a gente gasta tempo, né? E por que com Deus a gente quer diferente, né? Quer que uma outra pessoa venha falar aquilo que a gente pode ouvir direto do nosso pai. Então a gente precisa disso. E nessa experiência foi muito marcante porque às vezes não tinha esse entendimento, sabe? Por mais que a palavra esteja acessível pra gente, né? A palavra, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e lá fala que a gente tem acesso a Deus e tal, que ele nos chama pra ser, sabe, nação de sacerdotes, um povo santo, tipo, propriedade exclusiva dele. A gente quer, às vezes, intermediário, né? A gente quer voltar para aquele tempo que Deus usava alguém para falar aquilo que ele queria falar com o povo. E eu vivi um tempo nisso, sabe? Tipo, era cômodo, né? E eu lembro que essa experiência marcou, porque realmente mudou, me levou a um lugar mais profundo de intimidade com o Senhor. Essa amiga começou a orar por mim e, gente, ela gritou mesmo, tá? Ela gritou no meu ouvido. Acho que o meu tímpano ali sentiu, mas foi poderoso, porque aquilo precisava ser enraizado no meu coração, cravado no meu coração. Ela falou, olha, você é Moisés. Você não precisa de outra pessoa. Deus fala com você, dentro de você. E isso foi muito especial, porque o Senhor quer isso com todos nós. E a gente às vezes foge, sabe? A gente é que nem o povo que fala, não, Moisés, vai lá, fala você com o Senhor e você nos fala. Só que nisso a gente perde o melhor que é o Senhor. Porque o Senhor nos proporciona, gente, coisas incríveis, sabe? O Senhor, ele nos presenteia com coisas incríveis. Mas o bem mais precioso que nós temos não são as coisas, mas é Ele. É a presença dEle, sabe? É o abraço dEle, é a voz dEle. É o cheiro dele, é isso que é precioso, é a presença de Deus. Então, assim, essa experiência me marcou tudo, sabe? Me marcou muito, né? E foi numa garagem, assim, ali no monte, na casa de uma amiga, sabe? No momento de oração, num grupo pequeno de pessoas. Então, assim, Deus, ele fala quando ele quer, da forma que ele quer, ele não precisa ser um evento, né? Mas ele também se manifesta lá, porque se estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele ali, ele vai estar ali, né? E essa ideia também da forma leve é a ideia também do Fire Live, né? Que é trazer uma conversa simples, uma conversa igual a nossa aqui, descontraída e que traz, né? Querendo ou não, a gente traz um pouco do amor de Jesus. Gente, o papo tá muito bom. O Júnior ia falar. Calma aí. Amigo, Eu já tô deixando isso aí, não tem problema. Poxa. não, pode falar. É porque assim, eu tava olhando ali, a gente já deu mais de 1h20. Meu Deus. Glória a Deus pra quem a E gente... parece que a gente tá aqui o quê? 10 minutos. Gente, aqui, cada um aqui fala pouco. O Júnior enganou vocês, mas ele não fala pouco, né? Então, fica complicado. Ele fala menos. Eu falo pouco, normalmente, a coisa que Não, ele fala pouco em comparação com os Nossa. outros irmãos. Com os outros. em Eu comparação falo aos pouco outros. também, eu sou uma das mais quietinhas do rolê.
Só que não posso mentir não, porque eu sou filha de Deus. Mentira é Eu pecado. não sou hein? uma das mais Pois é, né, quietinhas, varão? mas eu tô aqui treinando. Uma coisa que eu ia compartilhar E só falhando. sobre o que você tinha falado sobre ouvir direto de Deus é sobre a questão de quando a gente se coloca nesse lugar, ou quando Deus nos coloca nesse lugar, né? De que agora é Ele que vai falar conosco, a gente tem que estar sensível para a voz deles. Porque por muitas vezes, quando eu estava nos meus baixos de fé, estava não tão ligado assim no Espírito, é muito difícil discernir a voz do Espírito. E ainda mais eu que tenho esse relacionamento com Deus que Ele não manda outras pessoas falar. Foram pouquíssimas as ocasiões. E aí você tem que estar ligado, você tem que estar discernindo. E às vezes você não está muito forte, mas você fica tipo, será que é o Espírito Santo? Será que é eu? E aí conforme você tem que sempre se colocar nesse lugar de prestar atenção, de ficar em silêncio. A gente só consegue ouvir a voz do Espírito Santo se a gente permanecer o nosso coração em silêncio. Uma das passagens que mais me marcou, acho que foi uma das poucas vezes que eu cheguei a pregar foi sobre ela, que foi sobre quando Elias passa pela depressão dele. Que, tipo, Deus não tava no terremoto, Deus não tava no vendaval, Deus não tava em tudo. Deus tava só... ele sentiu a presença e o mover de Deus só na brisa. Só no doce sussurro, algumas traduções vão falar. E a gente só escuta a brisa se a gente estiver em silêncio. A gente só escuta a brisa se o nosso coração estiver quieto. E essa é uma das maiores dificuldades de hoje, né? Porque a gente tá muito cheio de muita coisa e com muitas coisas na cabeça, gastando muito tempo, igual eu gosto muito da tecnologia, mas ela tem os seus malefícios também, se a gente não aprender a dosar, né? Às vezes, assim, a primeira coisa que a gente pega quando acorda e a última coisa que a gente mexe é o celular, a gente tá sempre em frente a uma tela que gera uma dependência e também gera uma ansiedade, uma inquietação, e a gente não consegue parar pra ouvir. Nem o próximo, muito quem dirá, às vezes é o Senhor que a gente não vê, né? E que a gente precisa exercer a nossa fé. Então, realmente, acho que é isso, eu acho que eu interrompi, né? Na verdade, a gente interrompeu o Matheus só. É verdade. Não, gente, que isso? Aqui a ideia é conversar mesmo. Sobre as experiências, já te interrompendo de novo. Já era. Ele querendo mandar nós embora. Vamos acabar essa E a live umas gente 3 horas, eu aqui acho. enrolando. Não, Se gente. vocês toparem, a gente vai indo aqui até Não, o gente. Espírito Santo Não, voltar. a gente quer Depois a gente corta pra pôr no colaborar YouTube. com os nossos Agora já são nosso público, nossos amigos que estão aí. 11h15 da noite. Não. Compartilhar só a última coisa. Então. Amém. Eu A gente prometo pode ser fazer o sucinto. seguinte, então. Vocês compartilham a última coisa e a gente deixa aquele gostinho. Que aí o público, a gente marca uma Quero outra, mais. Sim. que aí a gente continua esse papo, porque aqui, se a gente deixar, a gente acaba às 5 da manhã facinho. Então, tá verdade. bom. Eu não vou compartilhar a experiência que eu tava pensando, mas eu vou compartilhar outra coisa, então. Que vai ser mais sucinta. Ou seja, ele já deixou você na vontade. Já deixou Na a grande próxima vontade. live, vocês já falem, ó, você compartilha aquela experiência. Aquela experiência. Uma das coisas que eu acabei ministrando na oração que a gente teve lá na igreja, que foi sobre a experiência de quando Pedro foi preso. Que aí ele foi liberto, eles chegaram na porta, e aí tocou lá, falando que era Pedro, e eles, não, deve ser só o anjo de Pedro. E aí, eu até tinha compartilhado, eu quero viver essa naturalidade de um anjo estar na porta e eu falar, não, é só o anjo. É só o anjo do Senhor, não é Pedro. Tipo, não tem nada de errado, não tem nada de sobrenatural, meu anjo tá lá. E o Espírito Santo acabou me confrontando um pouco aqui, durante a live, que tipo, eu compartilhei que eu não vivi nenhuma experiência forte. Na verdade, eu vivi várias experiências. Mas, tipo, quando a gente acaba vivendo muitas experiências, e eu digo experiências mais ordinárias mesmo, experiências de Deus falar comigo diretamente, ou de coisas acontecerem, mas não coisas sobrenaturais, coisas ordinárias que não tem como negar que foi Deus que fez. A gente acaba, às vezes, não valorizando quando Deus faz demais também. Quando Deus ele fala demais com a gente acaba relativizando. Eu não sei se é um pouco de... Vocês podem me julgar, eu não sei se é um pouco de incredulidade ou de fé. Mas quando eu ouço a história de alguém que foi curado, ou quando eu ouço a história de
muitas vezes eu caio nesse lugar quando eu vejo, às vezes, uma pessoa ser curada numa doença, alguma coisa assim, eu caio nesse lugar, às vezes, de pensar, não é nada demais, meu Deus faz isso o tempo todo. Eu não Esse é o sei. pensamento que a gente deveria ter, né? Tipo assim, a gente veio uma cura, né? A Mas gente deve falar, tipo, cara, É porque É tem que ser uma algo coisa- natural, né? é normal isso Tem que ser daqui. algo do nosso coisa dia a que dia. eu tenho muito zelo é só de tomar cuidado, de não cair na incredulidade, no relativismo. Mas também eu sei o Deus que eu tenho crido, então eu sei que ele fala diretamente comigo, eu sei que eu não preciso de um pregador tal falar comigo, ou eu sei que, tipo, aquela cura, Deus faz isso todo dia. Caraca, que massa. Então, alguém quer complementar mais alguma coisa? Só uma coisa, galera, o extraordinário já foi feito. Deus se fez gente. homem, se fez carne para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, assim, esse é o extraordinário. Um Deus que deixou toda a sua glória e veio viver entre nós para que a gente pudesse ter acesso a Deus, sabe? Para que a nossa vida fosse mudada. Então, assim, às vezes você pode ser como o Júnior, que pensa assim, minha história, não foi nada disso, sabe? Mas o encontro com a pessoa de Deus é tudo. É isso. O bem mais precioso em todas as histórias que você vai ouvir é isso. É uma vida que ela merecia o inferno. Porque todos nós éramos inimigos de Deus, sabe? O que nós merecíamos era isso. A gente merecia realmente. E mesmo assim, o Senhor deixou a sua glória, morreu em nosso lugar quando a gente ainda era inimigo dele. E hoje nos possibilitou ser amigos de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É poderoso demais, gente, mas eu vou parar de falar, porque não tem como falar, a gente empolga, né? É Eu ia lindo, falar é lindo. assim, é O como evangelho aquela é música, lindo, né? mas glória a Colossenses Deus. e suas linhas de amor. É. Sim, Só falta a gente cantar aqui Se agora. você não escutou, não, Pode puxar aí, senão irmão. vai flopar a live, não, mas e depois aquele? vocês escutem, esse louvor é bênção. E agora o Instagram vai cair. Não, e a Karen tava até falando, eu lembrei de uma coisa que o pastor Fábio Bravo falou quando ele esteve aqui, dos Bravos, né? Que é, cara, a gente tem que olhar pro Espírito Santo, olhar pra Jesus, assim como, vamos colocar assim, que uma pessoa olha pro seu, como é que eu diria, tipo, pro seu amor, pra uma pessoa que você tá apaixonada, sabe? Uma pessoa apaixonada, como ela olha pra essa outra pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo entender, Sim. mas Sim, tipo, sim. a ponto de que a gente só consiga falar de Jesus a todo momento, cara. É, Que em todos os momentos do nosso dia a gente fala de Jesus, porque ele tá ali com a gente. sim. E a boca fala que o coração tá cheio. Então, Pois assim, é, o que verdade. você tá falando, meu amigo, reflete o que Eita. tá no seu coração. Então, que seja sobre Eita, que Jesus. essa foi forte. Essa foi forte. Gente, papo tá incrível. Tá muito bom. Sim, Dava- se você. Olha, eu já deixo Aí eu aqui me que tem interrompendo de outras novo. experiências aqui. Se você quiser me chamar de novo, eu topo. Vambora! Vamos fazer, Que a isso? gente faz esse grupo aqui de novo, parte 2. Isso, ano que vem, galera. É isso aí. Verdade. Com eu tive experiências a nossa do missionária. Nunes, ó, Meu Deus. Vai estar aqui ó, pra ó. contar A as gente pode experiências contar, a dela. gente pode compartilhar sobre isso? Verdade, eu menti. Eu Não falei sei. aqui. O que você quer contar sobre isso? Olha, grandes coisas Deus Vamos tem fazer o seguinte, então. A na gente vida deixa da no Karen. gostinho de quero mais. Isso. Que aí você Mas traz... tem novidades aí, gente. Tem muitas novidades É chegando aí. sobre. E, bom, gente, de verdade, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu só queria lembrar o pessoal aí do YouTube, o pessoal de casa, do sorteio, né, que vai ter. Eu não sei, agora eu não me lembro se eu expliquei o que vai ser o sorteio. No QR Code, né? É isso aí. Então eu vou pedir pra colocarem na tela de novo. Vocês vão nesse QR Code, vocês preenchem o formulário com seu nome, seu telefone e seu endereço de e-mail. E a gente vai fazer o sorteio. Aí vou marcar algum dia pra gente fazer esse sorteio ao vivo. E será um sorteio de uma camisa da Kingdom. Olha só. E Eu quero, hein? Eu posso também participar? aí eu não Eu sei, acho né? que poderia, né? Vocês que Se sabem. você ganhar, é marmelada. Se ganhar. Então, por isso Se que eu ganhar, Não. é marmelada. Deus abençoe os missionários, meus queridos. Mas a gente pode negociar. A gente vê o que o público acha. Não, gente, não, brincadeira. É pra vocês. A gente tá aqui pra isso, pra abençoar vocês. Então, participem. É isso aí.
E além disso, a Multicópias vai estar sorteando uma agenda de 2024 personalizada com o seu nome e também com um pouquinho do Fire Live, né? Vocês vão receber. Ela vai ter o seu nome e vai ter a nossa identidade do Fire lá com vocês para 2024. Então preencha aí os seus dados, tudo certinho para vocês poderem participar. E é isso. Mas antes, eu gostaria de fazer um negócio aqui. Eita, o Matheus é a sua Eu surpresa. Eu acho que é hora de encerrar, né, amigos? Também acho Eu uma puxei boa. uma caixa aqui. O que será eles que já vem ficaram aí? olhando. Eu reparei o olhar de cada um só pra observar a caixa que eu trouxe. Minha confiança tá só no Senhor, galera. Vamos interromper o Matheus e continuar. Então, gente, olha só. Vou até pedir ajuda aqui pro pessoal. Vocês são parte oficial, né, desse projeto. E, sério, o empenho de vocês estarem aqui, vocês 11 e tanta da noite, vocês estarem aqui ainda e quererem mais, isso, assim, eu fico de coração muito grato. E por isso, eu preparei alguns presentinhos. Ele vai fazer a melancólica chorar. Aqui, ó, esse aqui é o do Gabriel. Aqui uma carta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui Tem o meu nome. presentinho. Aqui é da Eu minha achando amiga que era Karen, pegadinha, ó. gente. Sim, já tava esperando o pior de você, amigo. Amigo Júnior, o seu tá escrito o nome errado. Mas eu peço que você me desculpe. Ok. Não, é essa forma que eu me identifico. De forma pública, eu sou Júnior Miron. Gente, que Então, massa. perfeito. Só pra documentos que Então a meu gente nome é vai manter o diferente. Júnior Miron pra live, tá? Com certeza. Gente, Júnior Miron BZ em todas as redes sociais. Ó, de coração, muito obrigado. Depois vocês abrem e vejam Eu direitinho abrindo o que agora. Vou chorar. E Mas é muito isso. incrível. Eu acho que é uma boa hora pra gente comemorar, não é mesmo? Então certeza. vamos comemorar com estilo? Ai, meu Deus. Podem ir, galera! Bora! Meu Deus. Ai, Gente, muito obrigado. 11 isso, horas galera. da noite. 11 horas da noite, meu Eu Deus. sei que eu Estão te preparei uma amando. surpresinha pra vocês. E eu preparei daquele jeito. Sim, sim. Arrasou. Quero aproveitar a oportunidade, já que né, o Matheus está honrando as nossas vidas. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouco, né? Que é um pouquinho só, né? Do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sim. Mas eu sou muito grata à vida do Matheus. Eu não ia dar spoiler, mas o Senhor me chamou para as missões. E ano que vem eu vou estar indo para uma escola para me capacitar e para viver tudo aquilo que ele já tem falado desde 2015. E uma das pessoas que tem assim feito muito parte disso que o Senhor está fazendo, que está somando comigo nessa jornada é o Hipólito, que ele é o meu social media favorito. Ele faz tudo e um pouco mais. Mas assim, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor coloca pessoas na nossa caminhada, sabe? Pessoas que nos forjam, que nos impulsionam, que nos levam a amar cada dia mais a Jesus. Então, obrigada, amigo. É um prazer estar aqui. Não vou chorar pra eu manter a Até plenitude. eu tô me emocionando aqui. Mas, obrigada mesmo, porque Deus é muito bom, sabe? Ele nos dá uma família, sabe? Então, às vezes você tá pensando que tá sozinho, cara, vem pra família de Jesus. É uma família grande, animada, porque verdade. essa bagunça aqui é pequena comparada com a bagunça que a gente de faz. verdade. Então, assim, é isso, meus amigos. Obrigada. E é isso, gente. Eu não podia deixar de finalizar esse primeiro podcast do mesmo jeito que começou o anúncio do primeiro podcast. Que foi nesse estilo de festa e de entusiasmo. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que viu aí. Lembrem de participar do sorteio. Eu vou deixar o link aí embaixo e também tá aparecendo aí na tela. Preencha o formulário para vocês também poderem ganhar. Sim, gente. E é isso aí, gente. Obrigado, Júnior, Karen, Gabriel, por tudo. Aos parceiros também, eu gostaria de ressaltar, né? Porque eles foram um canal que ajudaram real esse podcast funcionar.
tivemos a Mais Imóveis, que nos apoiou, a Multicópias, a loja da Kingdom e a Sonho e Arte personalizados. Muito obrigado a todo mundo. E vocês que estão assistindo, né? Vamos orar, né? Bora! Vamos, com certeza. Podemos? Já que você puxou esse gancho, Ai, meu Deus. eu vou deixar pra você. Então, sim. Mas você já concluiu? Pode orar? Pode Porque eu sim, interrompo, claro. né, gente? A intimidade, esse é o problema da Esse aí. intimidade. Mas amém. Jesus, nós oramos para quem tá aqui Amém, nesse momento Jesus. vendo esse vídeo. Jesus, que Sim, a tua meu Deus. glória vá de encontro a essa pessoa. Que ela possa se sentir abraçada pelo Senhor, amada pelo Senhor. Que possa realmente ter um encontro com Jesus, ter a Amém, sua meu história Deus. mudada. Jesus, nós pedimos que se há alguma enfermidade, na autoridade, no nome de Jesus, venha cair por terra. Que ela possa sentir o renovo e o refrigério do Senhor. Jesus, nós oramos para que a paternidade do Senhor esteja sobre essa pessoa, que ela possa realmente saber, reconhecer que tem um pai que é zeloso, que é presente. Jesus, nós agradecemos pela vida de cada um que esteve conosco e que está nesse momento, talvez no futuro, né, acompanhando esse vídeo, que ela realmente possa conhecer a Ti, Jesus. Muito obrigada, nós amamos a Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Acompanhe o perfil do vlog para acompanhar para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Até mais. Deus abençoe. Tchau, Eu não tchau. vou ajudar a limpar.